Eu acho que você clicou aqui nesse vídeo porque você sente que está vivendo uma vida que não é sua. Você está cansada, você se sente frustrada, você se sente sobrecarregada. E muitas vezes você gostaria de ser uma mulher diferente, você gostaria de ser mais autêntica, mas você não sabe por onde começar. Porque você está sempre sobrecarregada, porque você tenta agradar os outros, você não consegue dizer não, você diz sim para tudo. E quando você diz sim para tudo e para todos, você está dizendo não para você. E talvez, ao longo do tempo, você foi se moldando tanto para agradar e evitar conflitos, ou por não querer perder pessoas. E com isso, você foi se afastando de quem você realmente é. Nesse vídeo eu falo de como ser uma mulher autêntica de verdade, sem romantizar, sem frases bonitas, mas com verdades que pode até doer, ou então te libertar. Vamos ao vídeo? Se você sente que você está cansada de viver no automático, de se calar, de se diminuir, eu também já fui assim. Muito tempo na minha vida eu vivia para agradar os outros. Tinha medo de dizer não, eu tinha medo de desagradar as pessoas, eu tinha medo de ficar sozinha. Então eu dizia sim para tudo e sim para todos, e com isso eu vivia sobrecarregada, frustrada e me sentia estagnada, porque na verdade não era isso que eu queria, e eu sentia que eu não estava vivendo a minha vida, eu estava sobrevivendo e vivendo à mercê do que os outros queriam que eu vivesse, ou fazendo o que os outros queriam que eu fizesse. Por exemplo, você sente que você não é você há muito tempo? Que você se adaptou tanto para agradar, para não perder pessoas? E eu vou te dizer uma coisa, minha amiga, ninguém percebe que você está vivendo tudo isso, ninguém percebe que está doendo em você. É só você que sabe o quanto isso te lastima, o quanto isso te faz entristecida e o quanto isso faz com que você não avança. Porque você está sempre vivendo o que os outros querem que você viva. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode até doer. Quantas vezes você calou, engoliu sapos, fingiu que estava tudo bem só para não agradar, só para agradar? Quantas vezes você fez isso? E em que momento você percebeu que ser aceita é mais importante do que ser você mesmo? É isso, gente. Muitas das vezes a gente vive para agradar os outros, a gente vive para caber na vida dos outros e a gente esquece de viver a nossa própria vida. Ou às vezes a gente sente que tá doendo, sente que não é esse o caminho, que a gente sente que não é o que a gente sonhou pra gente viver assim, mas a gente não tem forças para sair, a gente não tem força de dizer não, a gente não tem forças para dar um basta na situação. E muitas vezes a gente diz sim para tudo, você disse sim para um aniversário de família que você já não queria ir, uma reuniãozinha na casa de um amigo que você não queria ir, e você acaba cedendo. E quando você cede, quando você cede para agradar os outros, você se desrespeita a si mesmo. O que acontece é que depois você vê todo mundo rindo, todo mundo conversando, todo mundo falando, e você fica ali calada pensando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu deixo que essas coisas passam comigo? Por que eu deixo que as pessoas me manipulem? Por que eu aceito tão pouco? Isso faz com que você tenha clareza do que você quer, você tenha clareza do que você não quer e da onde você não quer, onde você não quer estar, mas por um motivo ou outro você acaba aceitando pouco, aceitando migalhas, porque às vezes você pensa que é isso mesmo que você merece. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como você deixar de viver para agradar os outros, como você se tornar uma mulher autêntica, tá bom? Muitas das vezes, aí dentro de você existe uma mulher que ela quer aparecer, ela quer dar um basta, e você está escondendo essa mulher. E não é porque você não sabe quem ela é porque você tem medo do que vai acontecer quando essa mulher aparecer. Você sabe que você pode ser uma mulher de sucesso, que você pode ir mais longe do que você está. Você sabe que você vai conseguir fazer as coisas sozinha, sem precisar da ajuda dos outros, que hoje você sabe que você é capaz, que você pode ir muito além do que você está hoje, mas você não está vivendo o que você poderia estar vivendo. Você está se adaptando, você está sobrevivendo. E existe uma grande diferença entre você sobreviver e ser você mesma. E a pergunta é: até quando, amiga? Até quando você vai continuar se abandonando desse jeito?
Porque ser uma mulher autêntica não é sobre ter coragem, é sobre parar de mentir para si mesma todos os dias. Todos os dias você conta uma história para você não fazer o que você precisa fazer, para você não sair do ambiente que você está, para você não deixar que as pessoas te manipulem. E então você conta uma historinha para você, que você é feliz assim, que você vai dar um jeito, que um dia isso vai melhorar, sabe? É essa história que você conta para você não se tornar, para você não ir para outro nível ou para você se tornar essa mulher autêntica. Eu sei que você quer ser uma pessoa melhor, que você deseja, que você tem sonhos, que você tem planos, mas você não consegue ir além porque você está sempre você está escondendo a sua identidade e você não está sendo autêntica e nem verdadeira com você mesmo. Você simplesmente está sobrevivendo, você está aceitando o que aparece e você está vivendo o que os outros querem que você viva. Entendeu? Uma coisa que eu vou te falar aqui nesse vídeo é que ser uma mulher autêntica não é sobre ter aquele padrão fixo, é sobre viver alinhada com o que você realmente é, com o que você realmente quer. Mesmo quando não agrada a todo mundo, você não tá nem aí. A mulher autêntica, ela não faz o que todo mundo quer. Ela vive por convicção. Ela sabe onde ela quer chegar. Ela traça um caminho. Ela não se desvia dele. Ela não abre mão do que lhe faz bem. Então, aqui eu vou contar aqui 5 passos de uma mulher autêntica. E se você colocar esses 5 passos em prática, você sim pode parar de sobreviver e viver a sua verdade. O primeiro passo é você conhecer a si mesma. Uma mulher autêntica, ela busca entender o que ela sente, o que ela valora. Por exemplo, ela não vive no piloto automático e nem faz o que os outros esperam dela, sabe? Ela não negocia os seus valores, ela sabe o valor que ela tem, então ela não negocia o seu valor. Por exemplo, ela sabe que ela precisa comer saudável, ela sabe que ela precisa treinar, ela sabe que ela precisa ler. Ela sabe que ela precisa ter uma rotina, que ela precisa ter disciplina, que ela tem que ser uma mulher produtiva. Então, ela não abre mão disso, porque isso faz bem para ela. Ela não negocia esses valores, sabe? Por exemplo, para mim, os meus valores inegociáveis é Deus, saúde, família, trabalho. Então, para mim ser autêntica, por exemplo, eu não posso negociar esses valores, sabe? Por nada. Eu não posso, por exemplo, se eu sei que eu tenho que comer saudável, se eu sei que eu tenho que ter uma boa noite de sono, eu não posso, por exemplo, negociar isso. Porque se eu negocio o que me faz bem, eu não vou estar me tornando uma mulher autêntica. Eu não vou viver a minha verdade. E ser autêntica é você viver a sua verdade. É você viver por aquilo que você acredita, não pelo que os outros acham que você deve fazer. Entendeu? Então vamos ao segundo passo. O segundo passo é ser coerente. É você agir da maneira que você acredita. É você não negociar, como diz no outro exemplo, no primeiro passo, os seus valores, os seus princípios. Não precisa ser perfeita, buscar perfeição, escolher o dia perfeito, o lugar perfeito, a roupa perfeita. Ela vive o que ela diz que é, sabe? Ela não finge, ela vive o que ela fala, ela vive o que ela acredita. Então, o segundo passo para ser uma mulher autêntica é a coerência, é ser coerente com o que ela acredita e com o que ela fala, tá bom? Terceiro passo, a mulher autêntica tem que ter coragem de se posicionar, porque a autenticidade muitas vezes exige dizer não, colocar limite ou expressar opiniões, mesmo correndo o risco de não ser aceita por todos, sabe? Por exemplo, ter coragem de dizer não a um convite, não a ficar até mais tarde acordada, não a comer de qualquer maneira, não de não cuidar do corpo, sabe? Ela, por exemplo, ela não tem medo de dizer hoje eu não posso, hoje não vai dar, eu não quero, porque muitas vezes a gente faz o que os outros querem porque a gente não tem coragem de dizer não. Eu muitas vezes, por muitos anos, vivia assim, sabe? Por não dizer não, ou eu inventava uma desculpa ou uma mentira e depois ficava ainda chateada porque eu tinha inventado aquela mentira ou uma desculpa esfarrapada, como a gente diz, né? Então, quando você se posiciona, você se liberta também. Quando você diz um não bem dado para uma pessoa ou
para algum ambiente, para algum trabalho que você não quer, para um abuso, por exemplo, de pessoas que fica te explorando, que fica te pedindo muitas coisas. Muitas vezes tem gente que pede coisas para você tarde da noite, pedindo favor, ou então pede dinheiro emprestado, você mesmo sabendo que a pessoa não vai te pagar, você acaba emprestando ou inventando uma mentira para não emprestar, entende? Então a mulher autêntica, ela tem coragem de se posicionar. E eu aprendi que para o nosso sim ter valor, a gente tem que dizer muitos não, tá bom? E o quarto passo é não moldar excessivamente para agradar. Isso quer dizer, ela pode se adaptar a alguns contextos, mas não em todos. Isso é até normal, mas não abandona a sua essência só para ser validada. Sabe quando você aceita uma situação ou você precisa da validação de uma pessoa, que você, por exemplo, você faz alguma coisa, você quer que todo mundo saiba que você fez aquilo porque você precisa ser aceita, você precisa ser validada. E às vezes você, por exemplo, tem um plano ou um sonho que até vai dar certo, mas só porque você precisa de validação, você precisa que outra pessoa fale, vai lá e faz. Aí você fala para a pessoa errada, equivocada, a pessoa fala, não imagina, você não pode fazer isso não, menina, vai dar tudo errado, não, você não vai conseguir, isso não é para você. Aí você acaba não fazendo porque você se expôs uma vontade, um desejo seu por validação, esperando que a pessoa fosse te apoiar e a pessoa simplesmente joga um balde de água fria e você desiste do seu sonho, do seu projeto, por causa que você acreditou que você acreditou no que ela disse, que não era para você, que isso é demais, que você não vai conseguir. A mulher autêntica, ela não precisa de validação, ela sabe do que ela quer, ela conhece a sua essência, ela conhece os seus princípios e os seus valores. Passo número 5, aceitar as suas próprias imperfeições. Ser autêntica não é ser incrível, ser perfeita, ser a melhor o tempo todo, e sim ser real. Reconhecer falhas, vulnerabilidades e ainda assim se respeitar. Sabe, quando você, às vezes a gente ouve muito falar que a mulher tem que ser guerreira, a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é um mito, porque a gente sabe o quanto a gente sobrecarrega porque quer ser essa super mulher, sabe? Então você às vezes passa por cima do seu descanso, você passa por cima do que você acredita, do que você quer para você, porque você tem que ser essa pessoa aí incrível, maravilhosa, essa mulher que vive fazendo tudo para os outros, vive dizendo sim para tudo, mas que vive sobrecarregada. Porque ela acredita que ela tem que ser perfeita, sabe? Ela mesmo cria uma situação onde ela pode tudo, onde ela consegue tudo, e então ela é uma pessoa assim, fica vulnerável a que outras pessoas, a família, marido, filhos, mãe, pai, sobrecarrega essa pessoa. Ela que tem que resolver tudo, ela que é perfeita, só ela que entende disso, mas às vezes foi ela mesma que se colocou nessa situação, sabe? E às vezes a pessoa, quando demonstra que é forte, perfeita, mesmo quando ela está precisando de ajuda, ninguém ajuda, porque as pessoas esperam que ela resolva tudo sozinha, porque ela é perfeita, porque ela se pôs no papel de perfeita, entende? Então, para você ter autenticidade, não significa que você tenha que ser perfeita, tá bom? Passo número 6, construir a sua própria identidade. Ao invés de você viver comparações constantes, você querer viver, às vezes, uma rotina de outra pessoa, você, às vezes, olha nas redes sociais que tem gente que consegue tanta coisa, que, sabe, e você se frustra porque você vê pessoas, às vezes, que a vida deles não é nem real, eles têm uma rede de apoio, eles têm quem ajuda em casa e conseguem fazer tanta coisa durante o dia e você fica se comparando, mas você tem que ver como que é a sua vida, como que é a sua rotina, qual é o seu limite. Então você não deve ficar se comparando à vida de outras pessoas, principalmente em redes sociais, que você nem sabe se é real. Sabe, muitas vezes as pessoas põem ali que levanta às 5 horas da manhã para correr, depois 8 horas já tá banho tomado, já fez um monte de coisa de manhã, mas essa pessoa às vezes tem uma rede de apoio, tem quem ajuda, tem um ambiente só dela. Então, às vezes, a gente se põe em comparação com a vida de outras pessoas, tanto financeiramente, como emocionalmente, como ter um dia, uma rotina produtiva, e a gente acaba se frustrando, porque na vida real não é assim. A mulher autêntica, ao invés dela ficar vivendo em comparações com a vida dos outros, ela vai se definindo o que faz sentido para ela, para a verdade dela, para a rotina dela, para o dia dela. Seja na forma de se vestir, na forma de um relacionamento, na carreira, nos sonhos. No fundo,
A autenticidade é uma relação honesta consigo mesma. Por exemplo, a autenticidade não é algo que você tem ou não tem, é algo que você se desenvolve ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo da vida. Então é isso, sabe? Ser autêntica não é você ser perfeita, não é você viver sobrecarregada para agradar os outros, não é você viver a vida dos outros, não é você abrir mão da sua verdade, de ser você mesma para viver padrões dos outros, sabe? Porque só você é responsável pela vida que você quer, só você pode fazer dar certo o que você quer viver, entende? Então não dependa dos outros, não se molde para caber na vida dos outros, busca a sua verdadeira identidade, desenvolve métodos, busca desenvolver, busca inteligência emocional para que você possa se tornar essa mulher autêntica, aquela mulher que muitas das vezes a gente tem uma mulher assim que a gente inspira, né? Todo mundo tem. Então você busca ser verdadeira com você mesmo, honesta com você mesmo, faz pergunta para você, sabe? Eu tô vivendo o que eu quero? Eu tô vivendo, eu tô sobrevivendo, eu tô sendo honesta comigo mesma, eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô deixando de dormir pra me ficar, às vezes, ajudando os outros. E o que eu ganho com isso, sabe? O quanto eu sou autêntica, o quanto eu tenho que melhorar, por que eu não tenho a vida dos meus sonhos ainda, o que falta eu fazer para que eu seja e me torne uma mulher autêntica, entendeu? Então, cabe a nós mudar a nossa história, cabe a nós escrever um novo capítulo, e eu creio que ser autêntica, a gente deve isso para nós mesmos, tá bom? Então é isso, gente. Aqui eu deixei aqui 6 passos para como você pode construir a autenticidade, você se tornar uma mulher autêntica. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Esse espaço tem me ajudado bastante. A cada dia eu vou descobrindo coisas em mim que eu não gosto, coisas que eu não aceito mais. E eu sei hoje, eu tenho clareza do que eu quero viver, de quem eu quero me tornar. Então é isso, gente. Deixa eu saber nos comentários qual desses passos faz sentido para você, e se você gosta de conteúdo como esse, se inscreva no meu canal, compartilhe, curte e manda para alguém, para uma amiga. A gente sempre conhece alguém que está precisando de uma força, de um apoio, de um incentivo. Manda para essa pessoa que está vivendo para agradar os outros, quer dizer, manda para essa pessoa que não está vivendo a vida dela, está sobrevivendo para agradar os outros, tá bom? Um beijo para vocês, o vídeo chegou aqui no final, fica com Deus, bye!